São 9h41. Vamos dar 5 minutinhos para quem precisar fazer alguma coisa. E aí a gente passa para a segunda parte do nosso encontro, que trata, na verdade, do estudo sobre a essência do ser. Que nós estudamos primeiro por intermédio do texto da Bhagavad Gita, que trata dessa matéria, e depois toda a literatura mundial, todas as ciências que procuram fazer a relação com essa essência. Então hoje nós vamos estudar o 8º capítulo do Oráculo da Noite do Siddhartha Ribeiro, fazendo essa ponte entre ciência e espiritualidade, até que a gente constitua a verdadeira ciência, que é essa ciência holística, sistêmica, ecológica, que dá conta do espírito e da matéria. E que por isso, então, é a ciência sagrada, que na literatura ancestral era chamada de Brahma Vidya, a ciência sobre o absoluto. A gente volta em 5 minutos. Até lá. Pronto. Então vamos passar para a segunda parte desse encontro, que na verdade tem uma continuação muito grande. Se a gente prestar atenção na prática da saúde, todo o tempo ela está falando sobre essa respiração suave, sobre esse modo de inspirar e de expirar, que muda até a temperatura do corpo. Isso foi o tema do último artigo que eu postei no nosso grupo, para poder dialogar, inclusive, com esse capítulo do Siddhartha, né? E tem a ver também com o próprio capítulo, uma vez que, quando eu respiro de um certo modo, e eu tranquilizo todo o meu corpo, eu favoreço um modo de pensar, né, que me afasta daquilo que o texto vai associar com os distúrbios da mente. Mas vamos lá, antes de entrar nesse assunto, só fazendo uma introdução, né, vou lembrar que nós estamos no 8º capítulo, que se chama Loucura é o sonho que se sonha só, né? E, bom, a minha pergunta de abertura, depois de ter lido esse capítulo, que eu queria que a gente tivesse em mente ao longo dessa minha apresentação, é a seguinte: em que medida a metáfora espiritualista da Bhagavad Gita, especificamente do verso 269, que é sobre a nossa percepção da realidade, é isso que fala a metáfora, a percepção da realidade, em que medida ela antecipa a teoria científica sobre a relação do mundo dos sonhos com as neuroses e as psicoses. Como esse verso sugere a terapêutica de que trata o texto, conforme esse texto que eu publiquei no livro blog também procura exemplificar. E o texto se chama, o último, o mantra universal do amor e a meditação natural do coração. Que, aliás, eu posso dizer que esse texto é uma interpretação da própria prática da saúde aplicada à nossa vida, à minha vida pessoal com Cássia e da nossa relação, inclusive, com o Francisco. Então essa é a pergunta, tá certo? Então, só lembrando, em que medida, né, a Gita, nesse verso 269, antecipa
a teoria científica sobre a relação do mundo dos sonhos com as neuroses e as psicoses. Só lembrando que a Ani acho que mexeu, aí do celular sempre o áudio volta. Então só lembrando para fechar o áudio. Deixa eu só falar, porque eu perdi a pergunta que caiu a bateria. Eu tive que ir buscar uma bateria extra. Vou repetir. E entrar novamente. Então, eu não ouvi. Vou agora repetir. Eu vou desligar. Vou repetir. Alguém mais está com algum problema ou não ouviu? Tá tudo certo? Tá. Então vamos lá. Resumindo só. A Gita, ela trata da percepção da realidade numa metáfora do segundo capítulo, no verso 69. É exatamente aquela metáfora, a gente já estudou várias vezes aqui no grupo, por isso que eu nem estava explicitando a metáfora, mas até essa fala da Ani me lembra que é bom falar, né? Que é a metáfora que diz o seguinte: aquilo que é noite, aliás, aquilo que é dia para o sábio que vê, é noite para o homem comum, e vice-versa. Ou seja, o sábio está dormindo para uma certa percepção da realidade material, e ele está acordado por uma outra realidade. E as pessoas comuns, em geral, é o contrário. Elas estão dormindo para um aspecto e acordado para outro. E, obviamente, que aí no meio, quando eu bagunço esse esquema, é aí que tem a questão das neuroses e psicoses. Então, por isso a pergunta: em que medida esse verso antecipa a teoria científica do mundo dos sonhos na sua relação com as neuroses e psicoses, né? É isso. Essa é a pergunta, tá? Então, avançando agora para a gente seguir antes da apresentação do texto, tenho que lembrar que os conceitos discutidos na Gita, todos eles já direcionam a nossa atenção para perceber aquilo que eu tinha chamado no encontro anterior de Rita, ou seja, aquela lei da ordem cósmica que organiza, o que organizou todo o desenvolvimento do universo, que a gente percebe através das leis naturais, através da própria origem da palavra, cosmético, cosmologia, dessa beleza da harmonia cósmica, essa lei da harmonia que a gente percebe, né? Então, os conceitos da Bhagavad Gita direcionam a nossa atenção para a gente perceber Rita. E isso desenvolve em nós o hábito, gradualmente, de operar no mundo, cultivando uma certa sintonia que nos conduz aos estados contemplativos, de meditação e, em alguns casos, culminando no êxtase da realização espiritual, né? Então, isso é o que a gente quer chegar. Mas da onde nós partimos? Já lembrando um pouquinho do livro do Siddhartha, e a gente vai chegar lá, né? Nós trazemos na nossa herança genética os vestígios das nossas naturezas de ordem mineral, vegetal e animal. Ou seja, nós trazemos adormecido em nós o réptil, que não cria laços de amizade com o mundo, e ele é como se fosse uma cobra faminta, capaz de se alimentar do próprio ovo. Foi o exemplo que o Siddhartha trouxe, né? De outro lado, a marca característica daqueles que buscam a via espiritual, né? Conforme prescrito na Bhagavad Gita, é essa que se apresenta nas formas superiores da meditação. Ou seja, quando a gente desenvolve a capacidade de agir no mundo de forma amorosa e altruísta, em conformidade com uma espécie de consciência universal da verdade e da justiça. Consciência esta que seria expressão dessa lei
que aparece no Rig Veda, que se diz Rita, que é a lei que vai gerar a ideia do Dharma. Daí o nosso grupo, que busca a essência mais pura desse Dharma, que é o que a gente chama de Shuddha Dharma, que só é isso, é o Krishna Dharma, ou seja, é aquele Dharma que o Krishna trata na Bhagavad Gita para reformar o entendimento da classe sacerdotal védica apegada à letra morta das escrituras. Então ele tenta trazer à vida a essência desses conceitos. É isso que é a Gita. É um texto que procura emancipar o buscador verdadeiro da própria dependência desta ou daquela religião ou deste ou daquele instrutor, né? Porque procura nos mostrar que nós trazemos em nosso coração esse instrutor, que é esse o contato que a gente tem que buscar. E as religiões são úteis na medida em que nos auxiliam nesse processo. Então isso é a Gita, tá certo? Então tá aí então a razão, né, do nosso fórum aqui de discussão. O objetivo geral é tratar da essência do sagrado. A história do nosso grupo ao longo dos últimos 10 anos foi essa. E o objetivo específico é a gente identificar num neurocientista como o Siddhartha Ribeiro, como que essa matéria se apresenta. Por isso nós estamos lendo o Oráculo da Noite. Então, o Oráculo da Noite, só para a gente recordar a importância dessa obra. Nós começamos lá no primeiro capítulo, vendo como os sonhos representam esse oráculo. Como eles influenciaram a própria percepção de Freud e a criação da psicanálise. Nós vimos o sonho ancestral, o sonho com os mortos, né? Que gerou em nós um sentimento de vida após a morte. Nós vimos daí o surgimento da noção de alma e nos sonhos também uma espécie de possibilidade de comunicação com os deuses. Nasce então esse eu introspectivo, quando eu me volto para dentro de mim mesmo e começo esse diálogo interior, né? E aí eu começo a entender que o próprio universo parece parte dessa arte de imaginar ou sonhar acordado, uma vez que o próprio universo seria o sonho de Vishnu, né? Aí eu lembro aquela metáfora chinesa, aquele filósofo chinês que o Siddhartha trouxe muito bem, já no final do capítulo 1, sobre o homem que sonha que era uma borboleta e depois que acorda, ele já não sabe se é uma borboleta sonhando que era um homem ou se ele é de fato um homem que sonhou que era uma borboleta, né? Então, a desqualificação dos sonhos, dessa importância de nos relacionar com o sagrado, curiosamente, vem a partir de uma certa compreensão distinta do sagrado, né, que é apresentada no cristianismo, a partir de Santo Agostinho, como nós vimos, né, e vai ser ratificado em São Tomás, porque eles não queriam lidar com os sonhos maus que eles tinham, né, de toda sorte, como a gente viu aqui, né. E aí depois a gente vai ver o exemplo do John Hus, lá com Lutero, Frederico, e aqueles sonhos todos que possibilitaram que o Lutero escapasse da pena de morte, né? Uma vez que o protetor dele havia tido um sonho onde ele seria a própria reencarnação do apóstolo São Paulo. Que mais? Depois
Em Jung, ainda a descoberta do inconsciente de Jung veio para ele em sonho, né? Então, isso ainda mostrando essa relação complicada com o sonho no momento da igreja e depois ele sendo resgatado a sua importância a partir de Freud, Jung e agora com a neurociência, né? Então, tem a questão das pessoas que não se lembram dos sonhos, o que não quer dizer que elas não sonham, né? Aí o capítulo 5 já faz uma coisa um pouco diferente, e ele faz uma espécie do sonho como um roteiro de ficção científica, e como se fosse uma espécie de viagem astral, né? Ficção científica e viagem porque tem aquele caráter fantástico de deslocamento súbito de uma cena onírica no tempo e no espaço, com a condensação de personagens e paisagens e aquelas coisas bizarras todas que passam a acontecer, né? Então, esse foi o 5º capítulo. Aí o Siddhartha começa a mostrar o que é que influencia no tipo de sonho que a pessoa pode ter. Então, por exemplo, a influência do ambiente. Se o ambiente é estressante, aí ele deu exemplo, a faixa de Gaza e a Finlândia. Ou diferente ainda, a emoção que aflora nos idosos, quando eles passam a sonhar com a infância. O capítulo 5 ainda fala uma coisa que é muito interessante, que são os sonhos como ritos de passagem. Isso é maravilhoso. Como uma espécie de preparação para a vida depois da morte. Aí o capítulo 6 vai contar a história de como o sonho nasceu, como ele surgiu nesse planeta, né? O sonho é consequência da variação da temperatura durante o dia e a noite, conforme as reações químicas que dão desenvolvimento aos ciclos circadianos que nós vimos, né? Isso aconteceu há 4 bilhões de anos. Não que existissem os sonhos, mas essas reações químicas que determinam os ciclos circadianos, né? Aí, o que acontece? Estou contando a história do sonho. Até o primeiro sonho acontecer nesse planeta. Há 1 bilhão de anos surgem as cianobactérias, que são capazes de realizar a fotossíntese. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque depois, há 700 milhões de anos, vai surgir a melatonina, que tem a função de captar a luz para gerar movimento em vermes marinhos. E existe uma comunicação entre as células da retina, que são sensíveis à luz, com as células produtoras de melatonina na glândula pineal. Então são essas coisas que vão levar ao surgimento do sono primeiro. Nos peixes, há 500 milhões de anos. Nos insetos, há 400 milhões de anos. Nos répteis, há 340 milhões de anos. Nos mamíferos, há 160 milhões de anos. Nas aves, há 15 milhões de anos. E na nossa espécie, a partir do imenso e único continente da Pangeia, há somente 315 mil anos. E aí acontece, há 75 milhões de anos, eu pulei um pouquinho aqui, estava contando a história, né?
de como chegou até a nossa espécie. Mas uma outra coisa importante é que há 75 milhões de anos tem a separação do sono de ondas lentas e o sono REM. Isso vai ser importantíssimo. E é o tema da bioquímica onírica que o Siddhartha trata no capítulo que nós vimos no encontro passado, né? Ele abre o capítulo, chama Bioquímica Onírica, o capítulo 7º. Estou fazendo esse preâmbulo porque vai ser muito importante para a gente entender o capítulo 8º, que ele dá uma espécie de fecho para tudo isso, né? Ele começa falando da própria posição do corpo, a posição horizontal, o sono e o sonho, quando começam os estados alterados de consciência, né? Com as pálpebras fechadas, né? Eu inicio uma espécie de desconexão com o mundo exterior. Então eu inicio isso da posição horizontal, com as pálpebras fechadas, e aí eu me desconecto dessa realidade. E começo a sonhar. 80% do sono REM é caracterizado por sonhos. Então nós sonhamos durante a fase REM. Isso já é bem sabido. Agora, durante o período em que nós dormimos, também é bem sabido, o cérebro processa informações com a mesma intensidade da vigília. Aquela ideia de que a gente ia descansar, que tudo parava, não é verdade, né? Na verdade, a intensidade é a mesma. E a estrutura do sono, então, a gente conhece bem, tem essas duas grandes fases. A fase não REM e a fase REM, que se repete ao longo da noite em aproximadamente 4 ou 5 ciclos de 90 minutos. Agora aqui já vem o tema que vai ser tratado no capítulo 8º, mas ainda estou no capítulo 7º. Por quê? Porque o sonho tem esse conteúdo ilógico, onde a gente aceita de maneira acrítica as maiores bizarrices, né? Se a gente tem dificuldade de se lembrar dos sonhos, isso também é uma função da bioquímica. Ele explica lá, eu já não sei direito, não tenho ideia como isso é, mas é para os bioquímicos, depende dos níveis de noradrenalina e serotonina. E é tanto assim que os místicos costumavam fazer jejum para que o seu sonho fosse um sonho místico, onde acontecessem revelações divinas, né? Bom, isso a partir daí ele trata da química do delírio. Lembrando que o cérebro é uma farmácia e que é a química que é a engrenagem do sonho. O que induz, agora vem a parte mais forte do argumento dele, ainda que isso não tivesse dado destaque, mas é a parte do capítulo 7, é isso. O que induz o sono REM, que é onde a gente sonha, onde a gente delira, onde acontecem essas bizarrices, é a produção cerebral do canabinoide anandamida encontrado na maconha. E o nome desse canabinoide, anandamida, é em função do termo sânscrito ananda, que significa estado de beatitude e graça. Daí que o Siddhartha argumenta, nas tradições xamânicas, por exemplo, os povos indígenas do Amazonas, o uso da ayahuasca, cipó dos espíritos, daime, todos eles são utilizados com fins de cura e propósitos divinatórios. Então, existe essa semelhança nos estados produzidos por esses enteógenos com
o sono REM. Isso foi o capítulo 7º, né? Ou seja, a ideia de que com os enteógenos eu posso atribuir concretude às visões do mundo dos mortos, das almas. E agora eu percebo isso não pelo sonho, mas com os olhos abertos. É assim que ele termina o capítulo 7º. Que eu tenho uma percepção do mundo de olhos abertos por meio dos enteógenos. No capítulo 8, o título é esse: A loucura é o sonho que se sonha só. E aí ele começa já muito pesado, que é com a descrição... eu precisava de um pouquinho de água. Então, só um pouquinho, que a minha garganta, por causa da língua... Se puder ter um pedacinho de banana ou uma castanha, cara. Eu já começo a sentir agora, eu não posso mais falar muito tempo, que eu começo a ter alguns probleminhas assim, na língua, na garganta. Mas está tudo bem. Vai ser rápida essa fala, para a gente passar para a parte mais importante, que é a parte da discussão, e assim, como grupo, a gente formar essa egrégora e chegar por consenso a uma grande síntese final, né? Então, vamos lá. O capítulo 8, o sonho que se sonha só, desculpa, só um minutinho. Quer mais alguma coisa? Quer mais água? Eu também comi 2 castanhas, porque depois de algumas horas, assim, trabalhando intensamente, eu comecei muito cedo hoje, aí eu já sinto que a hipoglicemia. Então, comendo uma coisinha assim, eu normalizo. Bom, desculpa a interrupção. Vamos lá. Vou fazer rápido para a gente poder passar a palavra para todo mundo. Capítulo 8. A loucura é um sonho que se sonha só. Ele abre esse capítulo discutindo a esquizofrenia paranoide, a partir dos sonhos recorrentes de uma pessoa, uma mulher, não sei a idade dela, que ele chama de CS. E aí ele faz o paralelo das alucinações, delírios e afrouxamento da lógica que ocorre nos sonhos das pessoas saudáveis, bem como na fabulação normal das crianças durante a vigília. Ou seja, o problema da esquizofrenia é ter de olhos abertos aquilo que todo mundo tem quando está dormindo e que aí é normal. Ele percebeu que existe essa relação, que o sonho tem alguma coisa que é diretamente relacionado com as neuroses e com as psicoses. Essa é a contribuição original do Siddhartha Ribeiro e da sua equipe e dos laboratórios de pesquisa deles. Então, ele começou a avaliar esse pesadelo infantil dessa pessoa, CS, que apresentou um enredo onírico de fazer inveja ao Stephen King.
Ele descreve isso na página 154. Olha, e ele mostrou que conhece até sobre roteiro mesmo de cinema. Nós fizemos lá, vocês lembram, há uns 2 anos, com o Luiz Carlos Maciel, o curso de roteiro no nosso grupo. E o livro do Luiz Carlos Maciel era O Poder do Clímax, falando sobre o clímax como esse segredo do roteirista quando você vai construir o seu roteiro. E ele tem isso muito claro. Então ele diz na página 154, o primeiro clímax do suspense hiperrealista da sonhadora, ele diz lá, essa pessoa sonha o seguinte: rastros de sangue, cheiro de decomposição e o fio de sangue até o baú de roupa suja que está no banheiro. Então esse é o pesadelo da menina, no sonho. Aí vem o segundo clímax, na página 154. A menina abre o baú. E lá ela encontra a imagem da irmã decapitada, mas que ainda grita para que não a deixe lá. Esse é o sonho, pesadelo. O que acontece? A sonhadora, nesse caso, que é a esquizofrênica, ela tem essa perspectiva inversa do sonho lúcido. E ela afirma, no sonho, isto não é sonho, isto é real, isto está acontecendo. Essa menina que tem esse problema. Esse foi o segundo clímax. O terceiro clímax, ela olha para trás e ela vê palavras em movimento como se fossem os créditos ao final de um filme. E ela conclui, de maneira ainda mais bizarra, de que aquilo é tão real que ela vai ficar presa naquele cenário para sempre. Esse é o pesadelo da menina. Agora, olha só, o Siddhartha argumenta, né? Isso é um pesadelo comum, como que qualquer criança normal. Todo mundo tem pesadelo. Agora, o que ele percebeu de interessante? Que do ponto de vista qualitativo, as alucinações psicóticas, elas são iguais a esses sonhos. Não é? Então, ele encontra um campo incrível de pesquisa que eu conheço muito pouco, mas eu achei interessante essa abordagem dele, né? Porque ele põe em foco o conceito de loucura e de normalidade. E é aqui que eu acho que ele começa a dialogar com o verso 269 da Bhagavad Gita. Daí a minha pergunta, né? Então, na página 155, ele vai dizer que a loucura, ela se apresenta como uma espécie de desconexão patológica da realidade. E esse conceito é recente, porque na antiguidade, esses delírios, essas alucinações, que hoje estão associadas à psicose, na antiguidade eram interpretadas como sinais sagrados da inspiração ou possessão espiritual. Depende do ambiente que você está, depende do entorno que você está, né? Então, a loucura, na antiguidade, representava um elo de ligação com os deuses. Foi somente com a civilização cristã
que o louco pagão foi segregado e desinvestido dos seus poderes divinatórios, que passou a ser primazia dos santos e dos beatos, né? Então, lá no final da Idade Média, ele diz na página 155, o manual contra as heresias, chamado O Martelo das Feiticeiras, prescrevia a morte violenta para as mulheres acometidas de delírios e alucinações. Esse tema vai gerar no mundo das artes uma série de obras, né? Tanto assim que o próprio Siddhartha põe como subtítulo ali ao longo do capítulo, chama A Nau dos Insensatos. E vai fazer uma ponte dessa nau com o surgimento dos manicômios psiquiátricos, né? Que isso vai ser objeto de filósofos como Foucault, por exemplo, né? Para mostrar o quê? Desculpa. Que a exclusão, por exemplo, essa exclusão do louco ela é vista até hoje na figura do mendigo. Esse mendigo que é comum a gente encontrar, às vezes, esse mendigo errante, louco, totalmente desligado da realidade, que às vezes a gente encontra, né? Então, já vou me preparar para terminar, tá? Daí é que surge, bom, dentro da ciência tem duas grandes áreas, a neurologia e a psiquiatria, duas grandes áreas que tratam desses temas. A neurologia se ocupava basicamente das neuroses e a psiquiatria das psicoses. A psiquiatria começou no século XIX, né? Ela começou a desenvolver classificando diferentes tipos de doenças mentais. As psicoses, seriam doenças de origem orgânica, enquanto as neuroses seriam de origem cultural, resultando de perturbações mais simples e com tratamento também mais simples, segundo diferentes terapias, né? Então Freud, por exemplo, ele percebe que os sonhos ajudam na terapia, na psicoterapia das neuroses. Vamos lá. E o que é? Como é que eu relaciono? Como é que eu relaciono o mundo do sonho? Pode deixar, cara. Eu tô ouvindo. Dá pra ouvir. Como é que eu relaciono desculpa. Como é que eu relaciono o sonho, o fenômeno do sonho, com a psicose? As pessoas em surto psicótico, na verdade, elas se comportam como se estivessem sonhando acordadas. Então essas pessoas, elas estão imersas numa realidade privada que é mais real que a própria realidade social. Agora o que acontece? Em 1950 surgem as primeiras drogas psicóticas. Com isso, o interesse nessa relação psicose-sonho praticamente desaparece. Por quê? Porque os fármacos resolvem o problema.
eles reduzem a ação da dopamina no cérebro. Então, resolvido o problema. Agora, embora, né, essa relação sonho-psicose tivesse saído do radar da ciência, os estudos continuavam mostrando uma semelhança entre o sono REM, que é quando eu sonho, e a psicose. E nessas duas condições, o córtex pré-frontal encontra-se desativado. Essa desativação leva à desinibição de estruturas subcorticais e o aparecimento desses pensamentos bizarros, dos distúrbios afetivos, das alucinações, que caracterizam tanto a psicose como o sonho. Ele vai tratar disso já na página 157, 158. Na 158 ele diz dessa pesquisa desenvolvida por ele, com um pesquisador que eu não sei como é que pronuncia o nome, mas acho que é Cafuí de Zaraza, e com o Miguel Nicoledes. Aliás, Miguel Nicoledes, né? E nessa pesquisa, eles interpretam que a psicose seria devido a uma intrusão do sono REM na vigília. É isso que seria a psicose, para eles. Então, as perturbações da psicose dificultariam o discernimento entre fantasia e realidade, justamente porque resultam dessa invasão da vigília pelo sonho. O perturbador das psicoses é que as vozes, basicamente é pelas vozes, tem outros sentidos, mas geralmente é pela voz. As vozes que a gente escuta, as vozes do nosso diálogo interno, elas são natural em todos nós. O problema é quando essas vozes eu associo não com esse meu diálogo interno e natural, mas associo com as vozes de outras pessoas. Então Lacan estuda isso, Jacques Lacan, né? E ele vai dizer que a base do diálogo interior, esse que é natural e nosso, ele é moldado, na verdade, nas vozes dos nossos pais. E é assim que a gente forma o nosso superego. Então seria dessa forma que nós seríamos construídos pelos nossos ancestrais, que continuam falando dentro de nós e por nós. Então, daí ecoa a hipótese freudiana, né, de que os psicóticos de hoje representam as religiões. As religiões nada mais seriam do que essas ilusões que obedecem a desejos instintivos que tentam vir à tona para assumir o controle da realidade. Essa é a hipótese freudiana, né? Por isso que eu brinquei também, lá no passado, e disse que eu ia escrever alguns artigos sobre a antipsicanálise, que era uma maneira de rejeitar essa hipótese. Por quê? Porque para Freud a religião seria comparável a uma neurose infantil. E aí ele dá um exemplo forte e real, né? Que é a própria perversidade e as fantasias na infância que a gente tem, que a criança tem, elas encontram correspondência nas psicoses. Isso ecoa no nosso passado ancestral e está presente na Bíblia.
Você imagina do que é capaz de fazer a fé cega, que a gente descobre que tem quando menos espera. Por exemplo, quando um Abraão, dando ouvido a essas vozes, está disposto a matar o próprio filho. Bom, é claro que lá na Bíblia, em Gênesis 22, né? Depois isso se resolve, né? Mas a verdade é que a antiguidade está plena desses relatos de sonhos que resultam em infanticídio também, né? Esse é o argumento do texto do Siddhartha. Então, concluindo, de qualquer maneira, é o seguinte: a estrutura do sonho é altamente informativa do estado de saúde mental, do nosso estado de saúde mental, do estado até psiquiátrico, permitindo, inclusive, com que a gente faça o diagnóstico de forma precoce, de forma rápida e barata, da própria esquizofrenia. Hoje em dia, pelo sonho, você determina isso, né? Então, última frase. Os sonhos, em suma, revelam com nitidez a estrutura da mente do sonhador. Daí que ele seja a via régia para se acessar as estruturas profundas da mente. Então, com isso eu termino a minha fala e vamos agora iniciar a discussão com os participantes. Eu vou tomar o cuidado para não inibir a fala e a participação de ninguém, mas ainda assim eu quero de alguma maneira conduzir e ter controle sobre essas falas e direcionar, ainda que minimamente, né, fazendo o convite para que as pessoas se manifestem, né? Por quê? Porque eu sei que cada um de nós do grupo tem um interesse específico, né? E tem um lugar de fala específico. E a partir dessas falas a gente vai estabelecendo os links com as demais falas. Então, para ser o mais cuidadoso possível, eu vou abrir a discussão, respeitando o que me pediram antes também, né? Sem impor nada ou pedir para ninguém falar nada, mas sugerindo inicialmente, para a primeira pessoa se manifestar, e a partir daí eu vou fazendo outros convites de uma maneira assim mais cuidadosa. Então, que a pessoa primeira quisesse falar, levantasse a mão, para eu aí poder dizer o nome dela e ela falar. Quem quer iniciar? A Mônica. Pronto, então a Mônica está com a palavra. Quer falar um pouquinho? Seu microfone está fechado, Mônica. Oi, tudo bem, gente? Bom dia. Enfim, eu não consegui parar de pensar na doutora Anísia da Silveira, né? Porque foi uma pessoa, ela foi aluna do Jung, né? E foi uma pessoa que trouxe a arte para dentro do manicômio, né? Então, eu acho que a coisa que é muito ligada aos sonhos é a expressão artística, né? E ela conectou isso. Ela conectou o Bispo do Rosário, né? Vários pintores que ela conseguiu salvar, né? do manicômio, que era uma coisa muito cruel, né? Com choques, eles eram tratados como bichos, né? Mas é o tal da loucura solitária, né? Porque a pessoa, às vezes, ouve vozes, ouve isso, ouve aquilo, e não tem como se comunicar.
E ela descobriu que através da arte, porque o artista às vezes é isso, né? A coisa solitária, né? Que você, para você criar, você tem que ser só, né? E ao mesmo tempo a solidão muitas vezes te leva à loucura, porque não tem como administrar isso. Então, eu acho que a dona Anise foi uma pessoa que contribuiu muito. Eu não sei por que ela não é citada aqui, né? A doutora Anise da Silveira. Então, isso eu queria falar. E a outra coisa é essa história das vozes, né? Isso é a Gita, né? É o pássaro que observa, né? Então, hoje em dia, eu acho que a gente tem esse conhecimento, né? Isso deveria ser ensinado, né? E para isso tem que ter liberdade, porque que nem você falou do Santo Agostinho, né? Quer dizer, não foi maus sonhos, foi um sonho que amedrontava ele, né? Não era mal, porque ele não queria entrar em contato com a sexualidade dele. Então, não é que fosse maus sonhos, eram sonhos repressivos. E quando a história do cristianismo é por causa da propriedade privada, né? Sabe? E por que as mulheres é que eram queimadas, eram bruxas? Porque elas é que tinham cinto de castidade, porque os homens iam para a guerra, sacou? Então é muito ligada a essa coisa de propriedade privada, de repressão, né? Então, é isso. Ele fala do Bosch também, do Hieronymus Bosch, que faz aquele Garden of the Light, né? Os jardins da delícia, onde só prazeres, né? Então, Freud estudou muito isso, né? Essa coisa onírica, né? Que vamos nos permitir sonhar o que a gente quiser, né? Sabe? E você poder falar isso, poder dialogar, é muito bom. Se você não pode, você vai reprimindo, no final você está lá num cantinho igual uma barata, né? Igual o Kafka, sacou? Então era essa a minha... Eu quero só enfatizar a Anise da Silveira, a doutora Anise. Só isso. Passar a bola aí para quem quiser, depois se quiser eu volto a falar. Na verdade, você está enfatizando a Anise e a barata do Kafka, né? Que eu achei genial. Que é isso que faz toda... Fantástico, Mônica. Uma lembrança tão importante e tão rica, né? Eu acho que... Eu assisti o filme, né? Aliás, como trabalhou bem esqueci o nome... Glória Pires. Que maravilha. Aquilo, aliás, é uma hora para a gente assistir de novo. Uma lembrança fantástica, porque tem tudo a ver com o próprio estudo do nosso grupo, da Gita mesmo. Vai além até do trabalho do grupo, né? Eu vou até procurar. Mas para a gente não tomar tempo, respeitando essa fala da Mônica, tentando a gente fazendo um tecido aí, construindo toda essa nossa rede neuronial, né? Que forma a nossa egrégora, que dá corpo a essa nossa egrégora. Outra vez eu pergunto antes de me dirigir a alguém. Então Silvia levantou a mão e está com a palavra. Oi, gente, bom dia. Eu não sei, eu fiz alguma coisa que agora eu não ouço vocês, é porque ele mudou, você botou. Ah, tá bom. Gente, duas coisas. Uma é que na hora da prática de saúde, não sei o que foi, que eu vi um cachorrinho, um filhotinho, com o olho todo machucado, sabe? Aí aquilo, eu fiquei intrigada, porque parece que é um mau presságio, a gente tem essa coisa, né? Aí eu forcei a cura, né? Eu fui lá e vamos curar esse olho. Aí ele ficou todo bonitinho, todo fofinho, todo alegre. E aí apareceram umas frutas, umas coisas assim, e essas frutas foram se decompondo como se fosse um filme rápido, e viraram lá um adubo e escorreram, como se estivesse em cima do nosso grill aqui, escorreram pelo grill. E aí, depois eu vi um bebê e um cachorrinho, aquela coisa bem fofa, como se... E aí, o que eu senti? Que é o ciclo da vida.
as coisas estragam, se curam, nascem, são fofas, aí envelhece, aí passou um envelhecimento rápido e virou pó, eles viraram pó. E aí eu fiquei me perguntando, por que esse cachorrinho com o olho machucado? Por que uma sementezinha machucada, né? Porque, agora eu falei semente, que na hora não me ocorreu isso, porque essa coisa novinha machucada no olho, né? Visão. Acho que são imagens que, se a gente souber se desapegar um pouco do sofrimento que às vezes provocam por serem dolorosos ou feios, alguma coisa assim, acho que pode transmitir mensagens muito profundas. E nesse caso, isso aí vai dar um bom pano para reflexão aí, para mim, em relação a essa coisa novinha e também em relação ao confiar no ciclo. E outra coisa que na hora eu fiquei mentalizando para eu não me desesperar ali com a coisa, foi que eu acho impressionante quando a gente se corta, isso desde cedo que eu já observei, como que a pele volta, né? A pele se reconstrói, é impressionante como o machucado é miraculoso, é fascinante, né? E aí eu lembro que o Odin, que é o nosso gatinho mais novo, ele é muito levado, então ele se machuca aqui, aí eu tenho que ficar com maior paciência, aí vou limpando, vou passando remédio e ele fica bom. E isso é lindo, é maravilhoso. Então eu tive essa visão, assim, que para mim foi uma visão de cura. E a outra coisa que eu queria observar é que essa loucura, a loucura é o sonho que se sonha só, é muito interessante também no sentido social, né? Social, a dominação cultural, ela promove uma hegemonia de uma loucura, onde todos sonham a mesma loucura, todos vivem a mesma loucura, e isso está legitimado. E aquele que, teoricamente, naquele momento é o louco, possivelmente é o homem sonhando que a borboleta. Então é preciso, no mínimo, ter muita sabedoria, muita descrição para ver onde que você está, para poder expressar, né, as suas verdades, as suas teorias, de modo que você não seja levado para a fogueira, ou então vai convencendo outras pessoas para que a gente comece a sonhar junto, né, e comece a entrar e criar uns canais aí de irrigação de outros pensamentos. É isso que eu queria falar. Obrigada. Eu vou complementar só, minha fala vai ser curta. Hoje é aniversário da Silvia, eu vou providenciar a nossa ceia aqui. Entendeu? Eu ouvi o Rubens falar alguma coisa relacionada à religião e psicose. A frase que a religião é o ópio do povo, ela é muito atribuída a Marx, mas eu já ouvi falar que foi Hegel quem começou. Quem falou isso é a primeira vez. Fica complicado, mas é uma coisa para analisar depois, porque senão vou ficar tomando o tempo de todo mundo aí. Uma vez eu conversei com o Rubens a respeito do Paul Ricoeur, do maître de la suspicion, que são os mestres da suspeita, que são, ele relacionava o Nietzsche, o Freud e o Marx. A gente podia colocar o Darwin também, ou Darwin, como queiram, né? Mas a pronúncia certa é com W em inglês, é como se fosse o Darwin. Isso é um papo para depois, eu gostaria depois até de fazer, mas só para não me alongar, porque o professor quer falar, a Maria Floresta também ainda não falou, a Cássia, a Ania também ainda não fez a apresentação dela, enfim. Mas é isso aí que eu queria dizer para vocês. Eu vou agora me ausentar, porque eu vou ter que preparar a nossa ceia. Isso é desculpa, gente. Não é desculpa, não. Preparar as coisas aí, aqui senão a gente não come, pessoal. Beijo grande, professor, um abraço para você, Ani, Maria Floresta, Mônica, beijo para você. Tá? Pensamento positivo para o seu cunhado. Eu li lá, eu não respondo, mas eu leio, tá? Deixar claro isso aí. Cássio, um beijo para você. Rubens, um beijão para você. Obrigado por tudo, cara. Parabéns, Fernando e Silvia. Parabéns ao casal 20, né? Tá liberado. E parabéns principalmente para a Silvia pelo seu dia, que a gente não sabia. A gente podia ter até
Se programado melhor. Não, gente. De propósito, isso. Parabéns, Obrigada. Tô brincando, eu acho linda a minha idade atual, 52 anos. Hoje? Eu acho É hoje? linda, é hoje. É hoje mesmo? Já acordei assim. Temos que cantar um parabéns aqui. Vamos cantar. Vamos cantar agora, então. O Fernando puxa. A Mônica Que que é? toca violão, né? A Parabéns Mônica toca violão. A Mônica toca no violão. Ai, meu Deus! Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Brincadeira, hein, Mônica? Você já está fazendo a gente chorar aqui. Viva Silvia! Ai, gente, inesquecível. Obrigada. Amém. Quer falar mais alguma coisa, Silvia? Não, eu só vou fungar. Não, tô brincando. Quem quer falar? A Ani tá ouvindo? Eu não estava ouvindo ali a Silvia. Mas tô falhou um ouvindo. pouquinho. Deixa eu te dizer uma coisa. Bom, já que eu fui citada aí, também vou falar hoje pouco, mas eu adorei a tua explicação, assim, os caminhos que essa pesquisa está tomando, né? São muito profundos, que são baseados em todo o conhecimento científico, essa bagagem que está acumulada pelo Freud, Jung, Lacan, todos eles que aportaram alguma coisa para esse enigma, né, dos sonhos. E tiveram várias questões aí que você colocou. Eu não tenho capacidade de falar sobre a Gita, isso aí é contigo. Eu posso falar sobre uma experiência pessoal que eu tive com uma insônia, Então, numa fase assim, em que estavam essa coisa de reprimindo muito, e eu sou aquariana, não aguento muito essa repressão tão grande de não poder me expressar. Acabei tomando remédio para dormir. Tá? Então me drogaram, quer dizer, fui para o psiquiatra, que eu não conseguia dormir, e esse distúrbio do sono leva a... Quando você acorda, o teu dia, você fica super mal-humorado, você muda tudo. Você, quando não tem um sono assim, contínuo, às vezes também um sono fragmentado, né? E quando você dorme pouco, o teu dia é totalmente diferente. O teu humor, a tua disposição para aguentar as coisas é muito diferente. Então, o psiquiatra achou que devia me drogar. Então, eu tomei um remédio chamado Zolpidem. Era o remédio, ele me recomendou. Você toma esse remédio meia hora antes de deitar. E você, quando você toma o remédio, você não fala com ninguém, não atende telefone, não faz nada, fica deitado e dorme, porque ele dá sonambulismo. Aí estava na bula, sonambulismo. E essa coisa me deixou muito, quer dizer, mais uma curiosidade. O que é o sonambulismo, né? Quer dizer, você está dormindo,
mas você está na vigília. Isso é mais um assunto aí dentro desses todos, porque eu tenho até uma amiga, uma grande amiga minha, que ela tem esses problemas de insônia, e ela toma esses remédios. Aí, numa dessas ocasiões, e ela custa dormir assim mesmo, que mesmo o remédio custa fazer efeito. Ainda tem isso. No meu caso, não, tá? Eu dormia mesmo e não acordava no meio da noite, era um sono, tá? Eu sonhava, mas era um sono. E acordava de manhã, tipo assim, descansada, mas com falhas de memória. Com falhas de memória. E a falha de memória estava me perturbando muito, porque eu sentia a falha de memória o dia todo. Esqueci disso, esqueci daquilo, esqueci disso. Aí comecei a entrar numa que eu estava ficando com Alzheimer. Olha só as coisas que acontecem. Mas essa amiga minha, que aí já é um caso mais frequente, né? Dela não ter, ela só dorme se tomar alguma droga. Aconteceu, ela é uma pessoa inteligente e é médica. E como médica, ela se automedica. Então, esses comprimidos que ela toma por conta própria. Ela mesmo prescreve e toma. E eu sempre fico muito preocupada, a gente discute, mas ela é refratária a qualquer interferência. Mas teve uma ocasião que telefonaram, aquele tipo de telefonema. Ai, mãe, me raptaram, choro, aquela coisa que a gente sabe. E ela estava sob efeito dessa droga e se apavorou e começou a obedecer. É que nem você está hipnotizado, é a mesma coisa, né? Sonambulismo, hipnose, é o mesmo estado que você está, que essa invasão do sono REM na vigília. E essa percepção aí, eu não tinha visto, mas é a invasão. Então, ela estava como se tivesse acordado, e aí ela entrou na conversa fiada dos caras que estavam ameaçando. Ela tentou, quer dizer, telefonaram para o fixo, ela pelo celular, já era tarde da noite, tentou falar com a filha, e o telefone não atendia, não conseguiu falar com a filha, e ela, então, entrou na do cara, é uma pessoa inteligente, médica, sabia que esse tipo de situação já tinha acontecido, não foi na fase da novidade, já foi na fase que isso aí já tinha sido divulgado até no Jornal Nacional, mas ela entrou de gaiata e acaba que, com tanto medo, ela chamou um porteiro para ir com ela para entregar dinheiro dentro de um envelope para não machucar a filha dela adulta, tá? Filha dela adulta, não é filha que deu neto, mas ela não conseguia falar nem com a filha, nem com o genro, que tinha desligado, que também era médico, e que tinha desligado o celular. E aí os caras aproveitavam para dizer isso. Disseram o nome da filha ainda e disseram que não adiantava ela tentar entrar em contato. Então ela saiu e foi entregar o dinheiro no alto da serra, botou um porteiro no carro. Eu fiquei apavorada, porque eu conheço ela, uma pessoa inteligente, que trabalha, inclusive, ainda, e ela completamente fora de si. Quando, depois que ela entregou, sei lá, não sei se foi R$5.000, R$3.000 por aí, dentro de um pacote, deixou lá num determinado local, voltou, e no dia seguinte, quando ela foi falar com a filha, não tinha acontecido nada. Nada. Foi tudo o efeito de drogas. Então, essa situação
de sonambulismo, ela é real. A hipnose, eu também já passei por uma situação que eu me voluntariei e me hipnotizaram, eu não senti a diferença entre a vigília e o sono. Então, é possível que essas drogas, né, permitam essa invasão. E é uma coisa que foge ao controle. Você passa a não ter mais a percepção se você é uma borboleta ou se você está sonhando que é uma borboleta. Ou que é a outra metáfora da Gita, de você ser o pássaro que observa, sabe? Você não sabe mais quem é quem nessa história, que está meditando. Agora, o estado de meditação, eu acho que é diferente. Não é... eu acho que a Mônica lembrou bem, a Anice da Silveira, que tem um quê de loucura, de rompimento com a realidade, né? Isso que a gente está falando. E eu gostei também muito da observação que você fez sobre essa questão da religião. Porque dentro, assim, da sinagoga, essas pessoas que são as mais fanáticas, e que existem muitos, não numa sinagoga do Bonder, claro, mas na outra, né, dos Lubavitch, tem muitos deles, eles falam sozinhos e eles parecem loucos. E essa irmã que eu tenho, que andou no Daime e que tem uma neurose, sim, ela é muito solitária, ela não se relaciona bem, ela também tem essa característica. Ela acha que fala e tem acesso a essa outra dimensão, e isso, de alguma forma, comanda a vida dela. É uma voz de comando. Tá? E você lembrou bem, o Abraão, que também ouviu e teve uma voz de comando, o Abraão era totalmente neurótico, sendo diferente, tá? Que é o outro profeta, né? Que foi Moisés. O Moisés já não era neurótico, ele já ouvia essas vozes e traziam determinadas mensagens que ele psicografava lá, né? E eram já mensagens muito mais próximas à meditação, que eu acho que é um estado em que você fica, mas às vezes você não se desliga como esses sonhos com essa característica que você descreveu hoje, que é com o roteiro bizarro. Não, na meditação você se desliga e às vezes te vem um insight mesmo, sabe? Uma coisa mais estruturada mesmo, né? Não chega a ser essa coisa tão de invasão. É isso, é isso que eu queria falar. Eu estou completamente seduzida para ler esse livro, porque é espetacular, realmente. Te agradeço, tá? A sinopse é muito interessante mesmo, tá? E um beijo para a Silvia especial, tá? Que bom, Mônica. A sua fala sempre tão rica, trazendo esses exemplos. Oh, desculpa, Ani. Ela falou, trazendo essa relação Freud-Lacan, falar da sua insônia, do sonambulismo, o efeito com o transe, com a hipnose e a lembrança da sinagoga, o comando da voz de Abraão, né? É tanta coisa que... Ave Maria. Eu acho que isso ainda dá... A gente ainda tem muita coisa para amadurecer nessa via, né? E eu acho que a gente está no nosso grupo como um todo, porque cada vez que uma pessoa... Isso é uma característica das egrégoras, que é igual na sinapse, né? Quando a gente começa a processar essa informação e a gente chega a um resultado, esse resultado é compartilhado de maneira mais fácil,
para os outros, mesmo sem eles terem todos os dados, porque vai se tornando uma coisa intuitiva, que você nem sabe como e entendeu. Você não entendeu por todo o teu processo neural, mas pelo companheiro que participa do teu grupo. É isso que forma o grupo, né? E essa sua fala hoje trouxe tantas contribuições que me permitem também alcançar algumas conclusões que você chegou, mesmo sem ter a sua complexa rede neural para estruturar esse raciocínio. Então eu acho isso maravilhoso. E pensando nisso, falta ainda falar o professor Rito, Maria Floresta, Cássia. Maria levantou a mão, né? Então, vou passar a palavra para a Maria. Tudo bem. Primeiro, Rubens, a sua fala é maravilhosa. Você fala muito bem, mas muito, muito mesmo. Essa preparação, o desenvolvimento, o resumo é fantástico. Continue assim, é muito bom para nós todos, principalmente para mim, que sou iniciante, não é? Então, esse 8º capítulo, ele foi curto, mas muito pesado. Principalmente para mim, que me impressiono facilmente. Ele começa logo com a esquizofrenia paranoica, né? Os sonhos relacionados com neuroses e psicoses. Então, essas vozes que falam, então, tá mesmo nas metáforas da Gita. Aqui a Mônica até referiu os 2 pássaros. Um pensa e o outro testemunha. E depois tem o do cisne, que o lago é a nossa mente. E depois vem as metáforas secundárias, né? Que é a da tartaruga, que é o nosso recolhimento, quando a gente recolhe, os nossos sentidos. Tem o do barco, que é o interior de nós mesmos. E a terceira, que é a da noite, que você falou hoje, do 269, que a pessoa comum, né, da noite. E o sábio vive a noite para a pessoa comum e dia para a pessoa, o sábio que está vivendo. Então, eu acho que encaixou muito bem esse 3º capítulo aí, igual eu falei, que achei pesadíssimo, fiquei muito impressionada com o sonho lá da menina. Enfim, é essa relação mesmo, né, do sonho com a neurose e a psicose e o nosso interior, nossos sentidos, nossos pensamentos. Então é isso. Grato, Maria, pela sua fala, pela lembrança de todas as metáforas da meditação, por fazer esse vínculo, né? E que, de fato, é isso. Ou seja, muitos santos, por estarem isolados, né, foram tratados como loucos também, né? E, às vezes, dependendo do tipo de emoção ou de sentimento, quando é muito pesado, né, ele te leva a ser comandado pelas vozes que não são as divinas, mas as demoníacas. E aí as experiências que você tem são... Então, a melhor proteção para a gente é a consciência tranquila, a paz do coração. E desse artigozinho, conforme eu publiquei, né, ou a nossa prática da saúde hoje, ela é essa proteção. Porque ela já ensina desde o início essa respiração que nos contacta com o superior e forma uma espécie de camada protetora que impede os ataques de quaisquer outras forças. Porque a gente sintoniza com essa estação cósmica de onde vêm as vibrações superiores, que passa a ser a nossa realidade. E a gente não dá voz para aquelas outras rádios do dial, que vem o golpe que a Ani mencionou, vem todas as experiências ruins, que se você pega num estado um pouco mais fragilizado, você se torna vítima, né? Então, muito boa essa lembrança.
E a nossa respiração é essa meditação, né? Quando o tempo todo a gente está falando na prática da saúde, e o artigo trata disso, que é de lembrar que em cada inspiração eu tenho que me encher dessa realidade de paz, né? Irradiar amor, e lembrar que essa respiração cósmica é a que me conecta com o alento de Deus. Isso é a proteção maior, acho. Então, agradecido, Maria. E eu vou passar a palavra. Vou passar a palavra. Agora falta falar. Quem não falou? O professor Rito. Ah. Fala uma coisinha só. Peraí. Então, o professor Rito está com a palavra, né? Pronto. Ô Rubens, essas coisas me confundem muito, sabe? Você falou nesse negócio da nossa vida, né? Nossa vida pregressa, lá mineral, vegetal, animal, etc. E para nós isso é passado, né? Isso é um passado. Mas na verdade, isso é presente. E também é futuro, né? Então tá tudo acontecendo junto, né? O título do capítulo já me confunde. O sonho que se sonha só é loucura. Eu inverti. O sonho que se sonha só é loucura, né? Então isso aqui me desloca um pouco, porque todo sonho se sonha só, né? Me parece que a loucura aqui se refere a significado, né? Quer dizer, tem uma hora que o significado fica forte para mim, né? Eu não consigo mais traduzir o sonho que eu estou tendo de maneira equilibrada, de maneira razoável, né? Aí começo a ter a minha percepção do sonho, é um rastro de sangue, e no buraco lá tem a minha irmã decapitada me pedindo socorro. Quer dizer, então o problema aí é de significado, podia ter outros significados, né? Agora, eu tivesse que me definir, sobretudo a partir desse livro do Siddhartha, eu sou um espiritualista, antes de tudo, mas quântico, né? Tem essa coisa quântica aí. E tudo isso está ao mesmo tempo no universo. O problema é como é que eu consigo captar. Está tudo aí. Todo esse sonho, todas essas coisas, eles estão aí. O problema é como é que eu capto isso e como é que eu reproduzo, né? E eu posso reproduzir muito mal, e na maioria das vezes, quando cabe o comentário, é porque reproduzir mal, como o exemplo da médica que levou aqueles loucos a pintarem. Quer dizer, no fundo, ela funcionou como um tradutor, ofereceu uma maneira razoável, uma maneira palatável, lucrativa, bonita, de traduzir o sonho que se sonha só, né? A loucura. Quer dizer, a loucura, até então assim definida, virou objeto de arte. Então tem um problema aí na minha cabeça, que eu sonho assim colocado, e Kafka aí, que foi dado como exemplo, é um ótimo exemplo, é como é que eu dou significado ao meu sonho, né? Se eu me desequilibro com o sonho, eu viro um doente. Você mesmo deu 4 ou 5 exemplos aí, né? Se o sonho me desequilibra. Se o sonho me provoca a mim, e se eu consigo resolvê-lo de verdade só, se eu consigo resolvê-lo só, ele me livra da loucura. Ele me livra da loucura, porque eu resolvi o sonho. Quando eu não consigo resolver e tenho que manifestá-lo de maneira grosseira, de maneira agressiva, de maneira desarticulada, bom, aí ele vira loucura. Ele vira loucura. Para mim, que estou incomodado com aquilo, que de repente tem até que me amarrar, porque senão me jogo aí do 5º andar, e para as pessoas, que eu posso virar uma pessoa assim agressiva, né? Então a minha percepção do capítulo e sobretudo da palavra loucura é um sonho que se sonha só, é uma crise, um conflito de significado, né? E como tem gente que não sonha, como você muito bem lembrou, não lembra do sonho, tem uns chazinhos, tem umas coisas aí que são capazes de estimular isso, né? Mas tem que me prender num lugar, né? Porque eu não sei o que vai acontecer quando eu tomar o chazinho e essas memórias do universo, né? Essas memórias do universo, lá de longe, que vem para mim de maneira bruta, ou lá do futuro,
que vem para mim também de maneira que não dá para eu entender, bom, aí vira loucura. Aí vira loucura. Agora, eu vou... A física quântica, né? A teoria das cordas, enfim, existem umas teorias aí novas sobre multiversos, né? E com algumas comprovações, com algumas medições, né? Que colocam isso, ou podem colocar isso, nessa dimensão do significado, né? O problema é que, por exemplo, nós estamos sozinhos aqui, cada um de nós no seu espaço, e aqui onde eu estou, tudo que acontece no mundo, todos os canais de televisão, todos os bancos, tudo que está na rede está aqui dentro desse meu escritório, está tudo aqui. Eu só não percebo porque eu tenho a proteção do não entendimento. Mas se eu trouxer equipamentos aqui razoáveis, estará tudo aqui, e tudo à minha disposição. Na medida em que eu, ou por uma capacidade elevada de percepção destas coisas, acompanhada de uma incapacidade de traduzi-las corretamente, isso me leva à loucura. E a loucura é não pelo que eu estou recebendo, mas pelos conflitos de significados que tem aqui, né? Eu vou dar um exemplo, que é o exemplo de Kardec. Eu não sei se todos já participaram em algum momento, mas não, de Kardec, sobretudo de umas experiências que os centros de Kardec costumam ter meio reservadas, que chama-se doutrinação, que são espíritos completamente perdidos e que se manifestam de maneira alucinada porque não estão entendendo nada. E de novo, o problema é de significado. Não estão entendendo nada. Alguns chegam a dizer, eu não morri. Por que vocês estão dizendo que eu morri? Eu não morri. O outro diz que está num lugar escuro, o outro diz que está num lugar alto, que ele está se agarrando em alguma coisa para não cair. Quer dizer, o conflito aqui é de significado. Eu não consigo me entender com as coisas que estão acontecendo na minha cabeça e as manifesto de maneira, às vezes, até agressiva, ou ao outro, ou a mim. Eu vou palavra para cá, e parece que em todas as reuniões eu acabo falando essa palavra, mediunidade. Quer dizer, tem uma mediunização aí entre essas coisas e que me levam, à loucura. Eu tenho muito receio da forma de ler isso, né? Quer dizer, sempre que eu vou no médico, o médico tem a obrigação de pressupor que eu estou doente. Porque se eu não estivesse doente, eu não ia lá, né? Então ele olha para mim e diz, bom, o que esse cara tem? Ele já entra com essa perspectiva na cabeça dele. O que ele tem? O médico antigo, que eu tive na infância, ele me conhecia. Quando eu ia lá, eu falava 3 coisas e eu tinha entendido tudo, porque ele me conhecia, era o meu médico. Hoje, de novo, grande significado, você vai ao médico, aí você é examinado pelo médico e tal, rápido, né? Muito rápido, anota tudo, bota no computador, e diz para você o seguinte, você precisa fazer uns exames. Aí você vai fazer alguns exames, de volta para ele, com aqueles exames, né? 90 e tantos % das vezes, você foi no primeiro médico, ele mandou você fazer o exame, ele olha o exame, diz, o senhor está com problema, o senhor precisa ir no médico. E te manda para um especialista, né? E fica você aí em busca de significados. Então, eu tenho dificuldade com a frase, a loucura é o sonho que se sonha só. Loucura, para mim, sobretudo nessa era do sonho aí, é significado. Aqui em Ipanema, a Rua dos Conde Pirajá, eu não me lembro quem foi que mencionou, acho que foi você mesmo, os mendigos que ficam pela rua, meio maluco beleza, né? Meio maluco beleza. Isso proliferou aqui agora, né? Com a pandemia tem um bando deles aí. Se você parar para conversar com eles, tem que ter cuidado, porque alguns são meio agressivos, né? Mas eles falam coisas que não batem uma coisa com a outra, mas daqui a pouco, se você perceber, tem um fio condutor ali, nessa loucura de significados. Então, como a gente tem universos paralelos por tudo quanto é canto, né? E os santos e os demônios estão por aí a nos tentar, então, para mim, esses sonhos que eu não tenho significado são os sonhos que me atormentam e que eu preciso resolver. Para mim, que não me lembro do meu sonho, mas nem por isso não passo por humores inconvenientes, a meditação tem sido uma metodologia de equilíbrio.
Mas também tem dia que eu não consigo meditar como eu gostaria, porque lá vem essas coisas. Lá vem essas coisas. E eu costumei deixá-las vir. Eu me acostumei a deixá-las vir, dar fluxo. Dar fluxo. E isso tem me feito bem. Aliás, como tem me feito bem essas reuniões nossas aqui. Muito obrigado. Professor, é sempre um prazer ouvir esse novo. Sempre traz o nosso assunto sobre um novo ângulo, que só traz mais luz à discussão, só enriquece. Eu acho que nem vou comentar agora, porque eu não tenho uma palavra do que você disse que eu seria capaz de discordar. E trazer a ideia de Kardec, eu acho que é o que estava faltando para a gente aqui. Essa lembrança do que é entrar em sintonia com essas ondas que você chamou de mediunidade, e que às vezes a literatura técnica também usa uma outra expressão, que a gente chama de doures, aqui no mundo ocidental, que é para diferenciar daqueles outros estados onde é possível perder a consciência, e quando eu acesso as doures eu estou sempre senhor de mim, né? E também do processo indiano dos rishis. Todas as escrituras reveladas se dão por esse mesmo método, que é quando eu entro em sintonia e entro numa espécie de fluxo de consciência e passo a dar vazão a essa voz, que acontece com os artistas, como todos aqui mencionados, a própria Mônica, no trabalho da Anísia da Silveira, né? Que é a voz do artista, e que o Fernando Pessoa, inclusive, nomeou isso de pelo menos 3 ou 4 modos. E com essa fala, eu acho que a Cássia está me pedindo a falar, porque é esse o gancho que ela queria para falar. Não, vou primeiro agradecer a todas as falas, porque a gente aprende muito nessa reunião, cada um tem uma experiência diferente. Eu tenho pouquíssima coisa para falar, mas eu me lembrei também que a Mônica falou da Anísia da Silveira, que trabalhou com o pessoal, né, que fez um trabalho fantástico aqui no Brasil. E eu me lembrei de um filme, não sei se vocês viram, um filme, uma vida real da Estamira. Não sei se vocês chegaram a ver esse filme. É Estamira, que é a história de uma catadora de lixo que viveu aqui no Brasil. E é impressionante que você entra no filme, no cinema, às vezes você não consegue entender o que ela fala, no final você sai do filme falando como ela, que ela criou uma linguagem própria para conseguir sobreviver a toda aquela loucura que ela estava também vivendo no lixão. Uma pessoa extremamente sensível. Acho que ela faleceu há pouco tempo. E era um filme que eu gostava de passar para os meus alunos que trabalhavam com a questão de ambiental, porque tinha várias coisas associadas ali com a vida dela. Acho que essa questão das neuroses, das psicoses. Então, acho que quem não viu vale a pena assistir esse filme. E o que o Rubens falou sobre Fernando Pessoa, porque hoje cedo eu comecei nesse período de isolamento, porque a gente tem que ter muito equilíbrio, né, para suportar tudo o que está acontecendo. E eu pus do meu lado alguns livros também que eu tenho há muito tempo que eu não tinha tempo de ler. E aí uma vez o Rubens me deu de aniversário as obras poéticas de Fernando Pessoa, e hoje cedo eu comentei com ele, né, como é que ele podia escrever tanta coisa, que tem algumas coisas que eu não consigo até entender, as poesias, e falando de 4 formas diferentes, né? O Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis e o próprio Fernando Pessoa. Aí o Rubens falou que tinha a ver com isso. À medida que ele falava hoje, eu fiquei associando se isso não era uma forma de Fernando Pessoa dar voz às diferentes manifestações que ele tinha dentro de si, que é uma forma também de você contornar a loucura, né? Então, eu acho que me deu mais vontade de continuar lendo as poesias e tentar entender um pouquinho de Fernando Pessoa, que eu gosto muito. É isso, gente. Parabéns para a Sílvia, mais uma vez.
Bom, acho que todos falamos, mas como uns citaram outros e novos assuntos surgiram, preciso dar a oportunidade para quem quiser retomar a palavra e ir caminhando para o fechamento da nossa reunião. Porque ao invés de eu fazer a síntese final, como também a Ani tinha sugerido, eu acho que funciona bem assim, a gente fechando com todo mundo. E no início da reunião seguinte, como a Ani também sugeriu, quando eu faço aquela repassagem do livro, essa síntese acaba aparecendo. E hoje é importante, na verdade, que as pessoas façam esse fecho, porque as falas estão todas interligadas, né? Então, antes da gente encerrar, eu queria saber se alguém quer fazer uso da palavra mais uma vez. Só levantar a mão. A Silvia está com o microfone aberto, é isso? Eu abri. Então é você, né? O meu vídeo não está funcionando, tá? Sem problema, porque assim a voz também não estava falhando um pouco a sua fala e agora está melhor com o vídeo fechado. Então não tem problema. Está ótimo assim. Ai, que pena, porque eu queria que todo mundo tivesse o que eu compartilhei lá sobre o cachorrinho que nós entendemos. Deu. Só picotava um pouquinho, mas deu para entender perfeitamente. Tá bom. Olha só, eu achei fascinante, como o professor Rito já falou, cada um traz um enfoque, é genial, né? Então, a questão da doutora Nise foi sensacional. A questão do sonambulismo, da hipnose. Agora, essa questão que ele trouxe, o sonho é sozinho, né? O sonho é sozinho, você vai querendo sonhar junto. Só que o sonho que se sonha junto é porque aí remonta, agora eu vou dar meu ponto na costura. É porque nós não estamos separados. Então, sonhar sozinho é loucura, porque, na verdade, apesar de a gente tem processos individuais, mas nós estamos juntos. Então, quando a gente deixa de ter conexão com os outros, com o entorno, né, com o tecido real, divino, completo, aí sim a gente acha que está isolado e entra na loucura. Foi isso que eu tinha entendido. Quando você acha que está sonhando sozinho, aí né, você está lascado, aí você está louco mesmo. E a questão do espiritismo é sensacional também, essa visão que a pessoa, ela não está entendendo o que está acontecendo, né? Muitas vezes. Ela, eu sou eu. Nada aconteceu quer dizer, se recusa a mudança, né? Muitas vezes. Então, isso é muito legal. É isso, gente. Queria agradecer mais uma vez o carinho, o amor, a disponibilidade, a generosidade, a inteligência, a dedicação, a persistência. Tudo de maravilhoso, a união, o carinho, o afeto que vocês transmitem e trazem para a minha vida. Deu para ouvir claramente o que eu falei? Deu. Claramente. Deu. Eu também agradeço tudo a todos. Eu queria falar um instantinho, perguntar para a Cássia. Ela teve agora uma lembrança muito interessante sobre esse filme da Samira, que o Fernando Pessoa ela não diz qual é o verso, né? Que ela se lembrou, mas dessa Samira, eu vi o filme, eu fiquei muito impactada, já faz muitos anos. Eu já vi assim, deve ter uns 5, 6 anos que eu vi esse filme, mas eu me lembro o quanto me incomodou toda a situação da Samira no meio daquele lixo e aquele discurso que ela fazia sem nexo. E ali eu fiquei imaginando como que a mente dela foi afetada quimicamente pelos alimentos, que ela se alimentava ali de restos, né, do lixo, que ela pegava latas vencidas e tudo. Eu imagino que essa loucura dela
Tem a questão social muito forte, mas ela vivia bem ali, ela não procurava sair dali, não era uma vontade de sair do lixão. Eu acho que era Gramacho, ali em Caxias, se eu não me engano, qual era o lixão que ela habitava. Mas ela não queria sair dali, ela vivia aquela vida ali. E era uma coisa muito revoltada, eram falas assim de discursos muito insanos, mas com um tom assim muito de revolta, que é esse tom que esses malucos aí que estão soltos muitas vezes usam, porque todo mundo fala que não devia, você não pode falar sozinho. Se você sair na rua e estiver falando sozinho, que é o tal de um diálogo interno que existe, que você assume que é natural, né, o diálogo interno, mas se você expressar sozinho, estiver falando no ônibus, estiver falando, as pessoas vão interpretar que você está maluco, mas não é maluco. Esse diálogo interno, ele existe o tempo todo. O que eu acho diferente no sonho é que você sonha sozinho, mas você sonha com alguém, com alguma coisa, com animal, ou com outro ser humano, ou com familiar, seja lá o que for. Você sonha sozinho, mas você está dialogando com esses personagens do teu sonho. Então já não está tão sozinho. E esse diálogo, quando ele é baixo, é uma coisa assim, as pessoas aceitam que você só está um pouco maluco, mas se você sai fazendo discurso, aí, pô, endoidou, é uma neurose, dedou de vez. Mas são essas mesmas manifestações internas, né, do psique, que você faz de diferentes formas. Mas o que eu queria ouvir da Cássia é o que ela achou desse filme da Samira, que ela ficou assim relacionando com os sonhos. Eu fiquei super curiosa, Cássia. Me dá uma visão do que você viu. Oi, Ani. Estamira, eu pus até no chat o nome do filme. Não é porque é muito diferente esse nome, né? Estamira. Eu me lembrei, porque o Rubens estava associando aqui desse capítulo a questão da loucura, da esquizofrenia, da neurose, psicose. Então, naquela figura da Estamira, eu consegui ver um pouco de cada uma dessas coisas, sabe? É como se ela vivesse, a vida dela fosse totalmente fora dessa realidade. E ao mesmo tempo tão presente, em Gramacho, né, lá no lixão. E me marcou profundamente a linguagem que ela criou para conseguir sobreviver a toda essa loucura. Então não foi só de sonhos, mas foi da realidade que ela viveu aqui, né? Foi mais ou menos isso, Ani. Mas ela quer falar? Não sei. Não, já entendi. Não, obrigada, eu entendi qual foi o ponto. E eu só não sei se ela apareceu mais recentemente, porque Gramacho já não existe mais há alguns anos, né? E eu não sei o que foi feito dela. Ela faleceu, Ani. Ah, faleceu. Dois anos. Eu queria dar uma contribuição, que teve a peça também, foi muito forte, é o monólogo falando disso, né? Porque são várias pessoas, por isso até que a Cássia conectou com o Fernando Pessoa, né? Que ela não tem sobrenome, ela não é ninguém, mas ela é todo mundo, né? Ela é o lixo, né? A peça foi incrível, Dani, esqueci o sobrenome dela, Dani alguma coisa, é um monólogo assim
Não sabia. Eletrificante, né? Porque ela se despe toda na peça, como no filme também. Só isso. Obrigada. Obrigada. Boa lembrança, não sabia da peça. Cássia quer até anotar aqui depois para a gente fazer uma pesquisa. É Dani alguma coisa, não sei o sobrenome. Mas é Dani alguma coisa o quê? Dani e um sobrenome? Um sobrenome, é uma atriz, Dani, esqueci o nome dela, Dani Lopes, Dani. Ela inclusive dirigiu uma peça também, ela dirige, é atriz, é uma pessoa bem ativa no teatro, assim, paralelo, assim, desse teatro. Dani Barros, acho que é Dani Barros, não sei, não tenho certeza. Eu vou procurar saber também, e depois eu pensei num poema que da próxima vez eu vou ler, que eu até saí para procurar o livro, não achei, um poema chamado Risco, da Maria Rezende. Eu prometo trazer para o próximo encontro, que tem a ver com tudo isso, né, o risco, né, que ela fala, várias interpretações do que é o risco, né? E eu me lembrei muito desse poema agora. Enfim. Que maravilha. Muito incrível todas essas conexões que nós fizemos. Alguém quer falar algumas coisas para a gente, pensando em fazer a finalização? Acho que conseguimos, então, mais ou menos concluir o nosso objetivo por hoje, né? Discutir esse capítulo. Gente, eu vou ter que me despedir. Isso. Tá? Nós também estamos fechando. Tá. Tchau, Mônica. Bom domingo. Até a próxima. Bom domingo para todo mundo também. Um beijo grande para todos. Então estamos encerrando, acho. Tá certo? Bom domingo para todos. Parabéns, Silvia, mais uma vez. Parabéns. E a gente se vê por aí. Né? Ô, Rubens, você não quer encerrar? Você estava falando. Bom domingo. Ai, não, eu acho que tá tudo certo. Tá bom. É a flexibilidade. Obrigada. Bom domingo. Parabéns, Silvia. Parabéns. Obrigada, Maria. Um beijão para vocês. Bom domingo. Excelente semana. Namastê. Bom domingo. Namastê. Namastê.